Bom dia, pessoal do Camarão. Estamos ao vivo aqui para o nosso 10º Café com Camarão. É um prazer estar todo domingo com vocês. Eu lembro que nesse momento que o sistema está informando aos seguidores da nossa Semana da Saúde do Camarão, que vai acontecer agora no final do mês, entre o dia 25 a 30 de outubro. As inscrições estão abertas. Tá? Bom dia, Manuel. Bom dia, Veríssimo. E aí já estava aproveitando aqui para lembrar da Semana da Saúde do Camarão, né, que vai acontecer no final desse mês, tá bom? E aí, Manuel, como é que tá aí na região de Sergipe? Como é que tá o camarão aí? Estão servindo um cafezinho, pessoal? Um cafezinho bom aqui pra gente bater o papo. Bom dia, Reginaldo. Você fala de onde? Bom dia, Ravena. Tudo jóia? Como é que foi a semana de vocês aí? Acaraú, legal. Acaraú é terra boa. Lá onde eu fui alfabetizado no Camarão, em 88, na fazenda do Livino. Antes era chamada de Artemisa. Veríssimo, esses preços caindo é um desafio comercial grande para o nosso setor. Eu acho. Acaba sendo um aprendizado, né? Com todo problema a gente aprende. E eu acho que você também passou pelo nosso sistema acadêmico universitário e nós entramos no Camarão, Veríssimo, e imaginávamos que estava tudo tranquilo, era só produzir o camarão que tinha preço e estava resolvido. Até a comporta da despesca, a gente trabalhava todo o processo bioecológico de produção para o camarão chegar na quantidade que queríamos, né? Só que hoje nós estamos vendo que o... Bom dia, Helvi, bom dia, pessoal aí que eu não comentei. Eu estava falando com o Veríssimo aí da questão do preço. Mas eu acredito, Veríssimo, que hoje nós precisamos ter uma formação profissional mais abrangente, inclusive com essa visão do agronegócio, inclusive com toda essa consideração, né, de marketing, de comercialização, de como é que a gente pode influenciar o preço, né? Apesar de saber que é um padrão dos produtos agropecuários, o produtor é muito um tomador de preço, né? Ele não tem muito poder sobre a formação de preço, em virtude da condição de como o mercado é criado, né? Acaba se criando o que a gente denomina na economia de oligopsônios. Poucos compradores dominando a formação, regulando o preço, como você está falando, né? Eles têm um poder maior de regular o preço do que a quantidade enorme de produtores com esse produto nobre, né? A gente acaba entrando nessa condição de mercado aí de oligopsônio, poucos compradores com uma força grande de dominação no preço, diferente do oligopólio, onde nós teríamos poucos produtores com a capacidade de ditar o preço. Nós estamos no mercado contrário, poucos compradores com a capacidade de ditar o preço. E aí baixa essa tabela, né? Bom dia, Jaime. Bom dia, pessoal da Engenharia de Aquicultura da UFRN. Também uma primeira casa oficial acadêmica, né, onde eu passei no primeiro concurso como professor, fui coordenador e criador do projeto pedagógico do curso de Engenharia de Aquicultura. Então, Veríssimo, realmente é isso, né? Você baixa na fazenda em virtude dessa condição de mercado, né, de oligopsônio, mas no mercado o preço continua alto, né? E nessa cadeia de comercialização, muitos elos participam dessa cadeia e o nosso poder de barganha é muito pequeno, né? E acaba comprometendo todo o sistema de produção, né? Como que você vai ter condição de garantir a melhor condição de saúde para o animal? Você acaba aumentando o risco, que já não é pequeno, para produzir o camarão, né? Diferente dos outros produtos agropecuários, o nosso risco é muito grande, apesar da possibilidade de rentabilidade. É um cafezinho aí, pessoal, para a gente relaxar. Reginaldo, como fazer ou tentar ter pelo menos 90% de certeza
em relação ao povoamento de pós-larva juvenil desuniforme. A questão da... Essa é uma boa pergunta, vamos já voltar nessa pergunta, tá, Reginaldo? Só para concluir aqui o que a gente estava comentando com a Ravena e com o Veríssimo, né? E que nós vamos voltar sempre a esse processo. E eu vou já fazer até uma pergunta aí. Eu queria, na realidade, antes de começar a discutir isso aqui com o Reginaldo, eu hoje queria ter uma ideia aí. Eu queria pedir esse favor a vocês. Se vocês pudessem pensar, né? Eu estou aqui tentando listar e a gente já listou aqui o preço, né? Quais seriam as 3 principais dificuldades, né? Dores, obstáculos profissionais que nós temos no agronegócio do camarão, né? O nosso trabalho aqui é ajudar você como profissional, ajudar você a, com essas informações, conseguir melhorar a rentabilidade, né, da sua atuação profissional. E aí, se pudesse listar, enquanto eu vou conversando aqui com o Reginaldo sobre essa pergunta dele, quais seriam as 3 principais dificuldades, né? Deixa eu colocar aqui 3 principais dificuldades, obstáculos profissionais no agronegócio do camarão, né, que cada um de vocês podem ter, tá? Impostos. Interessante, Reginaldo. Esse sócio também é importante aqui. Vou só anotar aqui antes de... imposto intermediário. Veríssimo. Primeiro, preço. Segundo, licença. Terceiro, crédito. Boa. Pessoal, se pudesse ir falando, vou só voltar aqui na pergunta do Reginaldo, lá de Acaraú. Reginaldo, você trabalha em uma fazenda de camarão? Você é proprietário? Primeiro, a questão da certeza, né? E também voltando lá eu lembro no meu mestrado em economia, a questão da certeza no camarão não existe, né? Nós temos uma distribuição de probabilidade que garante um nível de segurança, né? Não a certeza, mas um nível de segurança para diferentes tipos de resultados, né? Sejam eles técnicos, sejam eles econômico-financeiros. Tá? Então, ter pelo menos 90% de certeza é um nível de probabilidade bem alto. Tá? E aí, quando a gente volta lá para o povoamento das pós-larvas, né? Essa tem uma influência grande nessa sua pergunta para um outro elo da cadeia, que são as larviculturas. E aí, dentro desse processo da larvicultura, o que é que a gente pode ter, né? Ele sendo seu parceiro no processo de produção. Sobre a questão da desuniformidade, nós podemos ter uma relação viral. Então, existe um vírus presente no Brasil que tem uma média capacidade infecciosa, né, no histórico da produção brasileira, que é o IHHNV. É um vírus de DNA que está presente, principalmente, né, ele tem uma transmissão vertical importante, isto é, ele pode ser passado de pai para filho, né, dos reprodutores na larvicultura para você aí que está com as pós-larvas e juvenil na fazenda. Pessoal, eu estou falando aqui e estou anotando aqui a pergunta, tá? Que eu fiz aqui só para a gente poder discutir das 3 principais dificuldades para quem entrou aí. Então, Reginaldo, essa questão viral pode ser trabalhada dentro da larvicultura. Tá? Todavia, esse trabalho dentro da larvicultura, grande parte é realizado no plantel de reprodutores.
onde o produtor pode ter um investimento a mais e através de um trabalho de biologia molecular, né, principalmente o PCR, apesar de ter outras ferramentas moleculares para esse trabalho, ele detectar a presença ou a ausência desse vírus naquele plantel que ele está formando. E com isso ele adotar uma estratégia, né, de limpeza, por exemplo, não trabalhar com esses animais que têm IHHNV e aí diminuir o problema para seus clientes. Tá? Isso é uma estratégia. Outra estratégia que, dependendo do processo de manejo, né, de repente a larvicultura está tentando diminuir custos e pode ter diminuição de uso de alguns insumos, principalmente na alimentação. Você pode começar, não naquele momento, mas no momento posterior, né, ter problema de desuniformidade, né, porque o animal não teve 100% de acesso a uma melhor dieta. Na outra situação, você pode, eu não sei qual o seu processo de povoamento, né, se é direto, né, se é um sistema monofásico, se é um sistema bifásico que vai passar por um berçário primário ou um sistema terciário que vai passar por um berçário secundário. Quando a gente trabalha com esses berçários, né, seja ele primário ou secundário, nós temos uma oportunidade de corrigir algumas deficiências nutricionais e algumas outras deficiências até sanitárias no plantel que nós vamos colocar no viveiro, né, antes do povoamento. E com isso, conseguir diminuir essa probabilidade de desuniformidade no nosso plantel. Meu cafezinho aqui, pessoal. Após esse tempo, pode acontecer nas semanas seguintes, né? Por exemplo, nas 14 semanas seguintes, vamos dizer assim, quase 100 dias, falhas no processo de alimentação, falhas no manejo do ambiente de cultivo, que façam com que o animal perca um desempenho zootécnico e acabe aumentando essa desuniformidade. Então a gente precisa detectar onde é que está o problema, né? Se o problema está, principalmente quando eu falei na larvicultura, no plantel de reprodutores, nós precisamos ficar atento que grande parte das nossas larviculturas não possuem trabalho com os reprodutores, com o plantel, né? Porque são pequenas e geralmente compram o náuplio das grandes. E as grandes têm a sua estratégia, dependendo do grupo onde ela está situada, né? Porque a gente pode ter, geralmente as grandes larviculturas pertencem a grandes grupos de produtores, né? Com fazendas, com frigorífico, né? E eles têm as estratégias que é melhor para eles na formação do plantel de reprodutores. E de repente essa percepção do impacto do IHHNV para eles não é uma coisa que compense, né, no custo-benefício. E para os clientes, né, que compram o náuplio, que são uma larvicultura pequena, né, que vão fazer esse trabalho, isso pode ter uma diferença no preço. Tá? Então a gente já começa o problema daí. Grande parte das larviculturas não possuem esse trabalho de cuidado com os reprodutores, porque não tem uma estrutura de maturação, de preparação dos reprodutores, porque já compram os náuplios, né? Que é o primeiro estágio larval, tá, Reginaldo? Então não é simples, não depende só de você como produtor, né? Às vezes é um problema que está situado em outros elos da cadeia produtiva. Por isso que o nosso trabalho em conjunto com os diferentes elos da cadeia produtiva, porque a solução de um pode ajudar a solução do outro. Tá? Mas voltando aqui, opa, bom dia pessoal de Canavieiras, na Bahia, William, técnico de aquicultura, ok, legal, que massa, Reginaldo. Como é o trabalho do berçarista? 24 horas é um trabalho
muito importante, né, para o setor. Faz tempo que eu não converso aí com o pessoal do berçário. Você gosta do trabalho? Aparentemente é puxado, né? 24 horas por dia. Bifásico, ok. Bom dia, Daniel. Bom dia, Célio. Bom, enquanto fale um pouquinho aí, ok, Veríssimo. Muitos dias de cultivo no berçário pode contribuir com a disparidade associada à densidade de estocagem. Isso. Por isso que às vezes a gente já faz uma segunda fase, né, Veríssimo, para tentar repicar e dar oportunidade de crescimento. Vai depender muito da estratégia do projeto. Às vezes a gente precisa passar dias a mais, né? Passou de 10 dias, a densidade já começa a gente ficar bem heterogêneo o lote. Mais ou menos isso, né? E aí repicando, né, para um sistema trifásico, principalmente para pequenos produtores, se tiver essa condição, né, você até aumenta a capacidade de produção do projeto, mas precisa ter muito cuidado com essa disparidade, né, em virtude da densidade de estocagem que fica no berçário. Então você observa isso, Reginaldo? Pessoal, eu estava comentando aqui, só aproveitando e lembrando aos colegas, deixa eu ver aqui no calendário, na próxima, agora nós estamos quase chegando no final do mês, dia 25 a 30, nós temos a Semana da Saúde do Camarão. Eu acredito que grande parte dos colegas já fizeram a sua inscrição, que está na bio. A bio é aquela referenciazinha que nós temos aqui na conta do Instagram, né, do PSF, e lá vai ter um link. Você aperta no link, ele vai lhe direcionar a uma página de inscrição da Semana da Saúde, que é um evento, webinário online, 100% gratuito. E aí você precisa fazer a sua inscrição com o e-mail. Por que a inscrição com e-mail? Porque essas aulas, né, que eu já estou produzindo serão encaminhadas para o seu e-mail. Então, na horinha ali que você tiver disponível, você vai assistir essa aula. E para ter certeza que o sistema vai enviar para o e-mail correto, ele pede nesse momento da inscrição uma dupla confirmação. Então você vai ter que voltar lá, tem uma instruçãozinha na inscrição. Vai ter que voltar para o seu e-mail e dar uma confirmação da inscrição. Quando confirma a inscrição, você vai receber o obrigado e vai estar cadastrado lá o e-mail. Quando começar a aula, dia 25, na segunda-feira, na outra, né, segunda-feira, eu já envio a primeira aula. Né? Hoje eu devo estar gravando a primeira aula. Né? Uma das coisas, né, que eu estava perguntando aqui das dificuldades é para situar isso, né? Tá legal? Então, para quem não inscreveu, tá lá o link de inscrição na biografia do PSF, e aí podendo avisar alguns colegas profissionais do setor, ajudaria bastante, porque eu estou trabalhando basicamente nesse webinário com uma distribuição orgânica. Tá? Então, porque o Instagram e o Facebook, eles distribuem para 5, 10% do nosso público. E às vezes essa informação que eu estou falando aqui pode ser que não chegue para vocês. Tá? Então, a Semana da Saúde do Camarão, um link de inscrição tá lá na bio. Tá? Então, Veríssimo, o Reginaldo está falando que ele teve esse problema nesse ciclo que está desenvolvendo, né? A temperatura estava estabilizada de 32, 33 graus, PL não evoluiu, teve amostra de PL grama 11, 15, 18, bem heterogêneo, né? Com quantos dias, Reginaldo? Eu acredito que você já tem um padrão de tecnologia nesse processo, mas eu gostaria, e aquelas PLs minúsculas, né? Eu gostaria alta temperatura.
Será que você, nessa temperatura, né, que o Veríssimo está falando, você teve algum problema com bacteriose, Reginaldo? E uma coisa que me chamou a atenção nesse final do primeiro semestre, algumas reclamações de problemas já nessa bem cedo aí do sistema de produção, né, no berçário, o animal pequeno ainda no viveiro, né, algumas coisas que estavam de forma precoce, alguns problemas patológicos acontecendo aí no camarão. Alguém tem registro sobre isso aí, Reginaldo? Você só não teve problema mais de desuniformidade ou teve problema de mortalidade também, de adoecimento? E uma temperatura até elevada, né? 32, 33 mesmo. Né? E a gente ainda está no período de vento, né? Isso é uma estufa então, né? Então uma estufa. 32, 33 é. 31 a gente já dá um trabalho, a gente sabe da dificuldade de manter a temperatura, não é tão fácil de controlar. Mas 31 só problema com desuniformidade, né? É uma estufa, perfeito. Essa estufa lembra que a gente faz a criação de bactérias, e bactérias algumas vezes patogênicas, e principalmente na sua região, né, os víbrios, em estufas também. Né? E as temperaturas ideais aí estão próximas dessas temperaturas aí, 32, 33. Então a gente precisa ter um certo cuidado com essa questão. Amônia com essa temperatura e o pH pode dar problema. Apesar, Veríssimo, ele está talvez numa região que é mais salgada do que você. Tá? Você está perto da lagoa, ele tem uma região bem salgada lá. E o pH geralmente é bem estável lá. Tem um sistema tampão. Mas acaba que alguns desses problemas de água podem, como temperatura, como pH, 40 tem um sistema tampão aí, geralmente o pH não flutua muito, né? Amônia e nitrito menos preocupante do que se a gente estiver no continente. A minha salinidade está em 30, né? pH não varia nem 0,3, né? Em vez desse sistema tampão com essa alta salinidade. Pode ser que tenha algum problema já com a origem da PL. Você nunca teve esse problema, né, Reginaldo? E as PLs sempre estão vindo do mesmo local. Acredito eu, né? Interessante. Mas pH e amônia, o que é que você me... A larva veio boa, né? A larva não veio boa, eu acredito, né? Que você falou que o N aqui não veio boa. Bom dia, Rodrigo. Tudo jóia aí pelo Rio de Janeiro? Tá avançando aí na licença do seu projeto? A larva não veio boa. Essa é a questão, né, Reginaldo? Às vezes é difícil tentar... no ciclo anterior foi 95% de uniformidade. E esse você parece não chegou nem em 90%, né, que estava falando. É difícil porque está dependendo de um terceiro, que é o fornecedor da PL, né? E às vezes um ciclo de produção que foi pós um período frio. Legal, Rodrigo, está avançando bem, né? Pós um período frio, nós estamos discutindo aqui a questão de uniformidade das PLs nos berçários. Então, às vezes esse problema que veio lá da larvicultura, Reginaldo, é difícil de corrigir. Acredito que você já tem uma experiência, um tempo aí de... Bom dia, Valente, tudo jóia? Como é que está avançando aí no Pernambuco com o seu projeto? Nós estamos discutindo aqui sobre berçário, um probleminha que aconteceu. E aí também, pessoal, para quem está chegando aí um pouquinho, já tomei até o café, só tomar um pouquinho de água. Eu estou preparando lá a Semana da Saúde do Camarão.
Legal. Opa, só notícia boa aí. O Rodrigo avançando lá no Rio, você avançando em Pernambuco. A gente só não está avançando muito aí com os preços, né, Veríssimo? Mas vamos para frente. E aí eu estava perguntando aos colegas aqui as três principais dificuldades profissionais no agronegócio do camarão. A dificuldade que a gente tinha há um tempo atrás, né? Que massa, já está com 3 viveiros povoados aí, Valente. Muito massa. Vai chegar no final do ano, né? Com preço bom aí, se Deus quiser. E aí já vai ter as primeiras despescas, né? Se Deus quiser vai dar certo aí. Vamos torcer, porque a gente tá numa batalha grande aí pelo preço. Não sei como é que tá o preço aí em Pernambuco, né? O preço tá 19, 18, 17. Não tá uma tabela de preço boa. A gente estava discutindo aqui essa questão de preço. A gente quer chegar no final do ano acima de R$ 20, né? Ali. A gente acredita que esse Natal vai ser melhor do que os últimos natais aí, né? Principalmente com relação ao último Natal, né? E o comércio tá bem ativo, né? Nós estamos vendo o comércio bem ativo e acaba que o camarão, o pessoal também começa a ficar bem ativo. Então o pessoal vai para um restaurantezinho, um barzinho, uma confraternização e o camarão vai fazer parte desse processo. Mas a nossa expectativa, já estamos na metade de outubro e estamos com essa sinalização. Tá? Então esse preço é um problema que a gente estava debatendo, né? O Reginaldo e o Veríssimo comentaram, né, de problemas, de dificuldades que possuem e às vezes essa dificuldade está fora da porteira da fazenda. Eu vou rever aqui, né? O Reginaldo falou que a dificuldade que eles têm que são com impostos e intermediários, que esses intermediários devem ter relação com o problema que o Veríssimo listou, os três, né? Preço. Então esse preço tem relação com o intermediário que o Veríssimo listou. Licença e crédito, né, e imposto em relação com os órgãos governamentais. Então, a gente como profissional, né, que era essa pergunta, que quiser citar aí mais três dificuldades profissionais, né, que nós estamos falando aqui de profissionais, né, futuros aspirantes ou pessoal já antigo aí na atividade, que nós temos com o nosso agronegócio do camarão. Então, estou aqui listando até para compreender, porque estou hoje, devo estar preparando a primeira aula da nossa Semana da Saúde do Camarão. Terminando aqui, eu já vou dar uma organizada. E essas dificuldades fazem parte do processo. A gente está trabalhando com a saúde do camarão, mas muitas vezes o problema está fora da fazenda, como foi listado aqui pelo Reginaldo Veríssimo. Então, os órgãos governamentais, muitas vezes, né, eu participo desse setor, né, do setor público. A gente está aqui ajudando vocês, né, eu também sou funcionário público, professor da universidade, mas algumas vezes a gente sabe que impostos, dificuldade com licença, né, que compromete a busca por crédito. Então essa participação oficial muitas vezes não ajuda o agronegócio. E já comentamos que esse agronegócio tem um papel importante no desenvolvimento rural do nosso semiárido. E aí quando o Reginaldo Veríssimo começam a listar essas dificuldades, esses obstáculos, que a gente muitas vezes não tem muito o que fazer, né? Os impostos são caros, acabam encarecendo os principais insumos nesses últimos meses, por exemplo, combustível, energia elétrica, só para citar dois, né, que aumentaram de preço e que tem os impostos também dentro desse setor. Então é uma dificuldade que é muito política, né? Depende da... Bom dia, que eu não dei, bom dia, Frutos do Mar. Bom dia ao colega aí, tá? Bom dia a todos os colegas. Nós estamos trabalhando aqui com algumas dificuldades, né, porque eu estou montando aqui a aula e hoje eu queria trabalhar isso com vocês, tá? Também, né?
E aí licenças que depende de um órgão ambiental, licença e as outras licenças de funcionamento da fazenda. E não ter essas licenças compromete a gente conseguir crédito no banco. E aí não tem capital de giro, não tem investimento para inovação tecnológica, não tem como buscar uma maior produtividade, uma maior rentabilidade muitas vezes, né? Porque uma coisa começa a ficar atrelada à outra, né? E que não depende muitas vezes da gente como profissional. Deixa eu ver aqui, tem uma... O agronegócio sempre terá problema porque estamos no ciclo de produção de alimentos com animal vivo. Ok. Essa é uma boa reflexão, Valente. Nós temos esse problema relacionado a produzir alimento, né, com animal vivo, mas por outro lado, nós temos uma grande oportunidade que o Brasil apresentou. O Veríssimo listou aqui a ração, tá? Que é ser um grande produtor de alimento. E eu acredito que essa bandeira que começou a aparecer para o Brasil aí durante o isolamento, durante a pandemia, onde o Brasil alimentou muitas bocas aí pelo mundo e aí continua alimentando, isso pode acabar revertendo positivamente para nós, né, que somos produtores de camarão, produtores de proteína animal de boa qualidade. Porque o mundo vai precisar, né? A gente viu nesse isolamento na pandemia, mas existe essa tendência da demanda por alimento aumentar, né? A China aumentou um pouquinho a sua renda, a renda da população. É 1 bilhão e algumas centenas de milhões de boca. Aumentar 1% a renda daquele pessoal é aumentar... E o camarão tem uma boa elasticidade de renda, né? Aumentar 1% é quase que aumentar 10% a busca por uma alimentação melhor. Depois da China, a Índia já está chegando com mais 1 bilhão e alguns milhões de bocas para alimentar. Os dois são grandes produtores de camarão, mas os dois têm muita boca para alimentar. E a Índia tem um processo de pobreza ainda maior. Uma pobreza quase que enraizada ali naquelas castas sociais que dificulta você melhorar a sua renda, melhorar a sua ascensão social. E o camarão tem uma boa elasticidade de renda, tá? É uma denominação da economia, né? Quando a gente tem um aumento de 1%, por exemplo, na renda da população, rapidamente o pessoal até substitui, né? Deixa de comer ovo e vai comer um camarãozinho. E quem que tem uma capacidade de aumentar a produção de camarão como o Brasil, né? O Equador está aumentando a sua capacidade de produção, mas está chegando próximo ao seu limite. A faixa de litoral do Equador é a faixa do litoral do Ceará até um pouquinho depois de Mossoró. Somente o estado do Maranhão, acredito que tem a quantidade de terras que o Equador pode estar produzindo hoje, né? Então nós temos um grande potencial aqui no Nordeste e nas outras regiões do Brasil. Nós temos muita terra, muita infraestrutura, muitas condições edafoclimáticas, muitas vantagens, né, competitivas para o camarão crescer. Temos algumas dificuldades profissionais, né, e por isso que nós estamos aqui trabalhando bastante nisso, dando a nossa contribuição na melhoria da formação profissional, até na visão empreendedora, né, que grande parte dos profissionais que são formados em nossas instituições não possuem, tá? Eu lembro que quando começamos a trabalhar com enfermidades, essa dificuldade não existia na formação acadêmica e rapidamente isso foi contornado. Hoje a gente trabalha bastante com tirando esse gargalo na formação profissional, né, de condição de saúde, né, de você ver o que é que o camarão está saudável ou não. Mas uma coisa que
que a gente precisa melhorar, eu acredito, hoje na nossa formação profissional, e tem a ver aqui com duas dificuldades listadas pelo Reginaldo e com o Veríssimo. Preço intermediário. Então a gente compreender o processo total da comercialização. Não é somente a gestão ali, da gente ter como fomos criados, né, nessa nossa geração de engenheiro de pesca, de trabalhar o camarão ali até a comporta de despesca. E a gente perde o jogo no final do segundo tempo. Aí o adversário vai e faz um gol e a gente perde o jogo ali na comporta de despesca. Quando a gente não sabe valorizar o nosso produto, não sabe comercializar bem o nosso produto, não sabe trabalhar o marketing do nosso produto. Existe uma dificuldade de trabalhar o marketing no setor agropecuário, porque, como eu falei, né, grande parte dos produtos nós somos tomadores de preço, mas nós temos condição de melhorar, até fazendo um trabalho maior, né? Como o Cláudio Lima da Cruz falou, né? Qual a dificuldade de se montar uma associação com abatedor e frigorífico? O que reverteria muito a questão de melhores preços e até de negociação com grandes clientes. Vamos já voltar, Valente, essa questão da mão de obra aqui, tá? Cláudio, com relação a abatedouro e frigorífico, do ponto de vista técnico, já existe um conhecimento bem consolidado no pessoal que trabalha com tecnologia do pescado, né, para construção de abatedouro, frigorífico, a instalação, os equipamentos em si. Talvez a dificuldade que eu vejo, né, principalmente na discussão que eu estou aqui no dia a dia no Ceará, são algumas palavras que você falou aqui, montar uma associação. Nessa dificuldade foi recriado a Associação de Produtores de Camarão do Ceará, principalmente para trabalhar os pequenos e micros. Só que a associação ela não tem esse papel, né, no seu estatuto de trabalhar o processo de preço, negociação com clientes, comercialização, né? Aí é um trabalho que compete à cooperativa. Então a formação de cooperativa em conjunto com a associação teria uma capacidade grande de melhorar essa questão relativa ao preço, negociação, marketing de um grupo de micro e pequenos produtores. Então o pessoal está trabalhando essa questão aí da cooperativa. Tá? Então não sei se você está no Ceará ou em outro estado, mas essa é uma solução possível, porque as associações não têm essa capacidade de resolver esse problema. Então esse é o problema de uma cooperativa. Tá? Então trabalhando em conjunto com a associação, esse problema pode ser resolvido. Tá? E aí voltando aqui a questão do que o Veríssimo, que o Valente levantou, né? Sempre foi um entrave no camarão a mão de obra especializada, né? Inclusive não se vê mais o seminário com profissionais competentes para passar informações para o público do camarão. Isso é um gargalo importante, né, Valente? Nós estamos no setor há muito tempo e a gente fala do potencial do camarão no Brasil, a quantidade de terra, a quantidade de todas as condições, né, dafoclimáticas, estruturais e assim por diante. E eu acredito, né, que a formação profissional, né, esse entrave, né, como você falou e como você conhece bem, é um gargalo de grande importância para o nosso setor. Lógico que a gente não pode ser como a cabeça de um oriental, né, que tem uma capacidade de trabalho diferente da nossa, e uma cabeça como um equatoriano, um mexicano, que também tem os seus que tem o seu crescimento, né? Nós temos a nossa cabeça como brasileiro, e isso é um ponto nesse processo de entrave da mão de obra especializada. Só que uma coisa que eu verifiquei aqui durante a pandemia, Valente,
que nós podemos ser mais ativos nessa metodologia de aprendizado com esse sistema digital aqui. Nós fomos criados o Valente foi aluno da Engenharia de Pesca de Pernambuco, eu fui aqui do Ceará, e a gente ficava ali como um professorzinho parado, ali em frente à lousa, e a gente sentadinho na cadeira. Quando chegava o período de prova, a gente, dependendo da disciplina, né, bioquímica, cálculo, a gente começava a pescar mesmo, para passar daquelas matérias. E nessa maneira passiva, não tinha muita relação com a maneira ativa do aprendizado, com o problema, com as soluções do dia a dia do camarão. E aí talvez seja uma dificuldade que a gente possui nessa metodologia de aprendizado que não tem uma ligação muito forte com o dia a dia do profissional na fazenda. E aí talvez não seja culpa do profissional, nem culpa dos professores, é do próprio sistema de ensino, de aprendizagem. E que a gente tem essa capacidade de melhorar nesse momento pós-pandemia, com esse sistema digital. Rapidamente, aqui eu estou numa metodologia ativa de aprendizado, conversando com vocês, e estamos falando com você que está no Pernambuco, com o Rodrigo que está lá no Rio, com o Veríssimo que está no Rio Grande do Norte, com o Reginaldo que está em Acaraú, com o colega que está lá em Sergipe, né? Então a gente consegue atingir, primeiro geograficamente, com essa troca de experiência, com essa espécie de aula aqui, com o Café do Camarão é a minha aula preferida aqui, tá? Para mim, isso não é só um bate-papo, é uma aula que eu estou tendo com vocês aqui. E isso é um ponto importante. Num camarão, a gente tem que ter um aprendizado contínuo. Tá? É só a gente listar em 1 ano, 2 anos, a quantidade de problema que nós precisamos, que tivemos que aprender com as soluções ao longo desse ano. Primeiro fechou o mercado, a gente teve que aprender, porque se agora sumiu o intermediário, como é que eu vou comercializar o meu camarão? Depois que eu comecei um processo de comercialização, como é que eu tenho que aprender agora a melhorar o preço? Depois melhorou o preço, apareceu um pouquinho de mancha branca, como é que eu vou ter que aprender agora a conviver com essa mancha branca que está um pouquinho diferenciada? Depois veio um aninho forte, né? Depois veio desuniformidade, baixa de crescimento de camarão, e agora já estamos chegando no final do ano, o processo de queda de preço. Quantas coisas aconteceram nesse ano, que nós estamos só nesse ano aqui, tá? que eu estou falando. E quem que ensinou a vocês? Vocês estavam aí no meio do viveiro e a gente tentando contribuir aqui com esse sistema digital, mas com as limitações, né, do processo, né? Por isso que a gente está tentando buscar melhorar esse processo aqui, porque aquilo que a gente aprendeu na universidade, no ensino técnico, ou não aprendeu por não estar dentro da escola, do ponto de vista teórico, a prática ela diferencia muito. Tá? E o que a gente aprende do problema hoje, amanhã ele pode ser diferente. Então é muito ativo o dia a dia do profissional do camarão. Então, por isso que todo domingo a gente está aqui trocando a ideia, aprendendo mais um pouquinho, e com isso eu vou anotando aqui e vou vendo que tipo de assunto, que tipo de dificuldade, que tipo de obstáculos vocês possuem para que a gente possa melhorar essa formação continuada de vocês. Né? Por exemplo, o Reginaldo a gente estava discutindo aqui a questão das PLs, de desuniformidade. É um problema que ele está tendo agora. O Veríssimo ajudou, eu conversei e a gente foi trabalhando. Então é um processo de aprendizado contínuo. Amanhã o Reginaldo que está lá em Acaraú, pode ser que o problema seja outro. Assim como o Cláudio estava falando da questão da comercialização, da associação, da cooperativa. Ele está no Ceará e está legal, e tá falando desse outro processo, desse outro problema. Então no camarão assim, a gente vai resolvendo um problema, vai aparecendo outro. Isso a gente não aprendeu aquilo no sistema de ensino tradicional,
de ficar sentadinho numa cadeira e o professor falando. Tá? Então, a todo momento aqui nós estamos aprendendo nesse nosso bate-papo aqui. Eu vou anotando, né? Então, ó, na nossa época, o gerente das fazendas era o estagiário que estava saindo, porque a gente não tinha profissional. Né? Você participou da principal empresa de consultoria de construção de fazenda e faltava engenheiro de pesca, começou a procurar pessoal na zootecnia, na biologia, era tanta fazenda surgindo, grandes, com projetos grandes que precisavam de profissional e era o estagiário que ia saindo, que era cru da universidade, né, que ele não, os professores da universidade não ensinavam mesmo e era no dia a dia, na prática aqui. Então o estagiário aprendendo ali na prática, entrava no meio da guerra e toma aqui teu fuzil e começa que a guerra vai tocar agora. No dia a dia do negócio. Então grande parte dos profissionais foram formados nessa escola, né? Nessa escola que o diretor da escola era o professor Itamar, né? Com a sua empresa, com a MCR, fazia e formou muitos excelentes profissionais, né, nessa guerra, no dia a dia do projeto que estava ali, que ele estava construindo, que não tinha profissional criado. Você fez parte dessa escola, né? Eu não fiz parte dessa escola, mas essa escola foi uma das principais escolas para uma geração de engenheiro de pesca. Aprender ali no dia a dia, na prática, porque o diploma que o reitor dava só servia para geralmente assinar o CREA, né? Porque o dia a dia ali da fazenda, de trabalhar com o processo biológico de produção de camarão, de trabalhar com o processo de recurso humano, né? que eram os funcionários que estavam sob sua gerência, que era um pessoal que muitas vezes tinha dificuldade, né, de relacionamento. O recurso humano que estava acima de você, né, os diretores, os donos do projeto, que também não eram fáceis. Os fornecedores dos insumos, que eram poucos, mas que também tinham as suas dificuldades. Os compradores, que eram poucos, né, a gente exportava, mas também tinham a sua dificuldade, principalmente compradores externos, né, que exigiam um tipo de qualidade que a gente não é exigido hoje. Né. A questão financeira, tinha banco, não tinha banco. A questão técnica, de elétrica, de mecânica, de coisas que iam acontecendo, e muitas dificuldades que a gente não aprendeu isso no dia a dia da universidade. Né? Você não aprendeu na Federal de Pernambuco, eu não aprendi na Federal do Ceará, no banco escolar. Mas aprendeu muito lá na escola do Itamar, né? Na MCR, lá na fazenda. Eu acredito que muitos engenheiros de pesca da nossa geração, aquela foi uma universidade. Então, a gente sai com aquele conhecimento teórico que dá um embasamento para a gente compreender a ecologia aquática do viveiro, compreender todo o processo teórico de produção, mas é no dia a dia lá da fazenda que a gente aprendeu. Né? Então hoje nós temos uma possibilidade enorme aqui de estar trocando ideia, trocando conhecimento e discutindo entre os colegas esse processo de aprendizado. Então esse sistema digital aqui nós estamos falando com profissionais do Brasil todo, com profissionais aqui que comercializam camarão, que têm o seu processo de aprendizagem, né? Tem aqui, vai com peixe marisco, com são pescado, etc. Né? E com profissionais que estão lá na agricultura, com toda a cadeia produtiva. Né? Então a gente só estava pronto depois de passar um tempo na prática, no dia a dia, até como arraçoador. Isso. Então aí era essa escola prática, ensinou muito. A gente saía com uma bagagem teórica, mas muitos não tinham visto uma fazenda de camarão. E teve que fazer todas as etapas, né, de estágio e tudo. Né? Essa escola marcou uma geração. Hoje nós estamos tentando construir uma outra escola. Né? Eu estou tentando dar minha contribuição aqui no setor com o PSF Camarão Digital. Né? Tem uns alunos aqui, Kelso, que é meu aluno da Federal do Semiárido, é meu aluno do PSF Camarão Digital e é produtor de camarão. E aí nesse que acabou de entrar, tá? Bom dia, Kelso.
Só eu tomei o cafezinho aí, para quem não tomou o cafezinho. Então nós estamos numa discussão bem rica, principalmente nessa formação profissional. A gente estava vendo aqui algumas dificuldades. Estou lembrando aí os colegas da... bom dia, Carlos. Lembrando da Semana da Saúde, estamos discutindo aqui com o Valente, né, uma boa discussão na formação profissional, né, que legal, você tem bagagem para ensinar e muito, né, e essa bagagem, eu fico feliz em abrir essa bagagem e transferir para vocês, que eu aprendo muito também nesse processo aqui com vocês. E para onde que eu vou levar essa bagagem? A bagagem do professor tem que estar aqui, tem que estar sendo compartilhada com os colegas, com os profissionais. Né? Para onde que eu vou levar essa bagagem? Para onde que eu vou levar lá que o vírus da mancha branca, de DNA, que o PCR, que a histologia, que o não sei o que a água... Essa bagagem eu tenho que compartilhar com vocês. Espiritualmente me faz muito bem estar compartilhando, né, aqui no domingo com vocês, ao longo da semana. Eu pego o domingo, termino aqui, pego o meu caderninho, que de vez em quando eu estou anotando aqui, tá? E vou ver quais são os conteúdos que eu posso trabalhar, com quem que eu posso conversar, né? Já tivemos uma live aí com o Veríssimo. Vou passar o dia aqui gravando as aulas da Semana da Saúde do Camarão. E essa bagagem me faz muito bem, Valente, poder compartilhar com vocês. Né? É uma energia muito forte. O retorno que vocês me dão aí na participação, né? Até o pessoal que entra aqui na sala, que sai, é muito grande o retorno profissional que eu recebo de vocês, com cada curtida, com cada presença ali nas postagens que nós fazemos, né? Até lembro que, até faço um convite, né? Não lembro, né? Faço um convite para quem não está acompanhando o nosso trabalho nas outras redes sociais, né? Que às vezes um colega não está sabendo desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, né? Que está no início, mas que é um trabalho que depende muito de vocês também. De vocês estarem lá, né? Por exemplo, a gente tem um canal do YouTube que estamos construindo e como esses vídeos têm um peso maior, no YouTube ele suporta mais esse peso dos vídeos, né? Aqui esse vídeo que nós estamos fazendo vai ter mais de 1 hora de gravação. E guardado lá no YouTube, vai chegar um determinado momento que algum profissional, ou aspirante a profissional, ou algum aluno, vai chegar um dia e vai funcionar como uma biblioteca, né? Vai lá e vai dar uma olhada e vai estudar isso que nós estamos comentando aqui, assuntos importantes que eu comentei com o Valente, com o Veríssimo, com o Reginaldo, com os outros colegas aqui, que lá na frente pode servir para um outro profissional. Na nossa época a gente não tinha. A gente tinha mais ou menos uma xerox de um caderno de um colega que escrevia melhor, que organizava a aula do professor, que não tinha material. E hoje nós temos uma quantidade enorme de informação e talvez esse excesso de informação pode também comprometer o rendimento dos profissionais, que eles não conseguem filtrar. Né? Então lá no YouTube eu consigo colocar e de repente você pegar um pedacinho desse material, tá? Por isso que eu peço lá que vocês acompanhem o nosso trabalho também lá no YouTube, né? Assinem, precisa... Assinar é interessante porque até deixar o sininho lá, né, como fala, né, para marcar quando tiver um assunto novo e esse assunto ser direcionado para você. Tá? Assim como tem nas redes sociais lá no Facebook, no Instagram, essas redes sociais, grande parte do material que eu produzo não chega a 5, 10% aí de vocês. Tá? Quando eu preciso que ele entregue melhor esse material que eu produzo, eu tenho que pagar por Facebook, por Google, para ele poder distribuir. Mas de uma maneira geral eles entregam pouco o material, porque eles também ganham dinheiro com isso, né? Com essa entrega de material. Aí eu tenho um canal do Telegram e por isso que eu pego o e-mail de vocês, né? Durante essas semanas aí de saúde do camarão, por exemplo, né? Porque no e-mail eu envio o material e sei que o material vai chegar. Aquela aula vai chegar, aquela informação vai chegar. Mas nessas redes sociais não chega, né?
faz parte do sistema e eu estou trabalhando com a sala alugada aqui do Instagram, né? Até agradeço o Instagram por me ceder essa sala aqui praticamente de graça, né? Porque não é de graça porque eles estão ganhando por trás, né? Mas é assim o sistema. Mas com isso eu consigo estar aqui conversando e batendo papo profissional e tentando melhorar a nossa bagagem, né, como o Valente falou, né, entregar melhor a nossa bagagem. Então, eu preciso organizar essa bagagem. Dentro dessa bagagem tem várias outras bagagenzinhas, né? Tem informação de saúde do camarão, de qualidade do ambiente, de mercado, de preço, de comercialização. Cada um faz parte de um pacote. E esse pacote precisa ser entregue para você. E você precisa estar no melhor momento para escutar esse pacote, para assimilar esse pacote. É assim que funciona essa aula digital. Tá? Você pode estar no momento lá confortável, né? Geralmente no domingo de manhã a gente está mais tranquilo, e aí por isso que eu escolhi para esse nosso bate-papo, porque me orienta durante o processo dos trabalhos didáticos durante a semana. Então, no domingo está todo mundo mais tranquilo aqui, a cabeça mais relaxada, e nós podemos conversar com mais tranquilidade e organizar essa bagagem que o Valente falou. Organiza os pacotes e entrega o pacote. E aí no momento que você estiver mais tranquilo, você abre esse pacote e assimila um pouquinho daquele conhecimento que eu e os colegas temos aí na atividade de camarão, né? Lógico, eu sou só um estudioso do assunto, né? Cada um tem a sua bagagem. O que nós estamos fazendo aqui é organizando a bagagem de cada um. O Valente tem uma bagagem, o Veríssimo tem uma bagagem, o Reginaldo tem uma bagagem, todo mundo que está aqui participando tem uma bagagem. Eu só organizo essa bagagem para entregar os pacotes para cada um. E assim a gente ir resolvendo esse problema que o Veríssimo, ou que o Valente, desculpe, comentou, né, dessa nossa dificuldade na formação profissional. Né? Acaba sendo esses seminários, tá, Valente? Então a gente acaba passando essas informações para o público, para o pessoal do camarão. E conseguimos dar a nossa contribuição para resolver esse entrave no camarão, que é a mão de obra especializada. Então essa é a metodologia que a gente utiliza. O Veríssimo, eu vou aqui. O Veríssimo está dando aqui uma conversa. Então vamos trocar uma ideia aqui com ele aqui. Aproveitar que tem muito a ensinar. Veríssimo, opa, bom dia, Veríssimo, tudo jóia? Bom dia, professor. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá me escutando bem? Tô sim, tô escutando bem. Um prazer aqui estar conversando com você nesse domingo aí. Estava comentando dessa nossa questão profissional aí. Né? Primeiro, parabenizar o senhor e os outros professores pelo dia, agora 15 de outubro. Né? Legal. Muito obrigado, muito obrigado. Esse é o nosso papel, está ensinando. Né? Pelo empenho aí, eu sou grato por muita coisa. Muito legal, muito obrigado, Veríssimo. E a gente estava comentando, hoje o professor está aqui no meio digital, né? Que está no Instagram. O pessoal pensa que o Instagram é só um negócio de bonitinho ali, de estar postando foto bonitinha, de estar fazendo pose. Primeiro, eu não sou nem bonito, não tenho nem pose, não tenho nem voz, né? A minha voz já é meio enrolada, baixa, mas essas redes sociais têm esse outro lado, do professor compreender como utilizar essa parte boa da rede social e poder aqui estar melhorando o processo de ensino e aprendizagem dos profissionais, tá? E isso era uma coisa que eu sempre tinha no PSF, né, que você acompanhou lá no começo no Rio Grande do Norte, porque eu tinha que percorrer meio mundo de estrada para atingir poucas pessoas ali quando eu ia para uma determinada região. Né? E aqui, rapidamente, eu consigo, com uma simples troca de ideia, atingir dezenas, centenas de pessoas no Instagram. Né? Então, é uma sala de aula, para mim, fantástica. Eu gosto muito dessa sala de aula, aprendi aqui com a pandemia, comecei a estudar como entrar nesse negócio, que eu não sabia de nada, mas para mim eu estou aqui conversando com vários colegas aqui no domingo e eu acho que isso vai
revolucionar o nosso processo de ensino, aprendizagem. É muito Eu, bacana aí. muito, porque Contato com outros profissionais, com outras regiões, né? Saber o que eles estão fazendo. isso, Muito isso, isso. isso tudo aí. Muito Trocar bacana. essa experiência, né? Às vezes você está com uma dificuldade lá no Rio Grande do Norte, o outro colega que estava conversando com a gente está lá em Acaraú, o problema está ali, que faz parte do nosso dia a dia, o problema não é passivo, como Não, a gente aprendeu na sala de aula ali, que o professor dizia A mais B é desse jeito. Não, o problema do camarão, do dia a dia, é muito dinâmico. exato. E a E, gente tem que estar buscando soluções nessa mesma dinâmica. verdade. Todo domingo a gente tem a oportunidade de discutir, né? A gente está vendo que um problema é comum a todos os produtores de todas as regiões. O Uhum. preço. Preço. Esse ano, ontem eu reformulei a expectativa de produção desse ano e a gente vai chegar a produzir quase 80 toneladas, mas vai ganhar Caramba. consideravelmente menos dinheiro do que o ano passado que produziu 64. É Vai mesmo, cara? dinheiro, muito menos dinheiro. Então, assim, se Caramba. rever a questão de densidade, porque não adianta produzir volume. A gente não tem uma constância no preço, né? A gente está próximo a voltar aos patamares de 2011, quando produzia 90 toneladas sem a mancha branca, mas não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Caramba. Vai estar produzindo, vai estar trocando moeda. É Não vai essa rentabilidade aí, né? Como é que a rentabilidade foi melhor antes, até com mancha branca, né? do que agora. Tá horrível. A ração corresponde a 40% do valor total da produção e a gente sabe que não vai parar, porque a soja é uma commodity, é dolarizada, a gente não sabe. É, por exemplo, a soja, né? A China está precisando muito da soja, que é um item importante na ração, e o preço é dolarizado e o preço é internacional. Teve a questão do frete, né? A ração que a gente consome aqui na fazenda, ela vem de Goiás. A gente acredita que agora, em novembro, ainda vai ter 2 aumentos de ração. Aí o frete entra na outra questão que a gente estava falando, né? Imposto, preço da gasolina, do Tá? combustível, Dólar, aí o frete encarece, a ração encarece e pede rentabilidade. 1 quilo de ração para berçário, boa, da Starter, é R$ 42. 40? R$ 42 um É, quilo. paguei até mais caro até. R$ 42. Um quilo de ração PL aqui tá 9,50, R$ 10. É, Então, assim, a questão da produção, a gente encontra os problemas, corre atrás de quem sabe mais, discute, vê e encontra uma solução, mas a questão do preço, professor. a questão do preço é difícil. Tanto o preço dos insumos, como o preço do produto. Exatamente. A formação dos preços, de uma maneira geral, no agronegócio está complicado do camarão, né? O É. preço de insumo e preço de produto. Eu me lembro aqui na década de 90, quando eu era estagiário, e Terezinha Lúcia dos Santos, da Embarne, a Sim. gente pesquisava uma solução para ração para peixe e camarão com a base de caju. Então, esses dias eu andei procurando para saber como é que parou isso, se teve. Porque a solução vai ter que as academias começar a pesquisar uma É, ração produzida com insumos locais, ração alternativa, né? ração alternativa. Porque se for depender da soja, porque tudo usa soja, né? É, Da ração do cavalo de raça ao camarão, ao peixe, soja. E o as- consumo está muito grande. A gente sabe que a seca, a questão dos recursos hídricos na região central, está ainda difícil. tem isso, né? Tá Ainda difícil. tem isso, vai diminuir a produção e o preço está sendo pressionado, o preço internacional. O Brasil tem que alimentar meio mundo de boca. Exatamente. Agora de manhã, eu É. estou assistindo aqui, antes de começar a ver a sua live aqui, o Aham. Inter Rural falando sobre o custo de produção lá em Nossa Senhora de Socorro, em Sergipe, produtor Certo? pensando em deixar de produzir. Está R$ 14 o quilo do camarão na fazenda, o custo de produção dele. É mesmo. R$ 14. Aí Caramba. estão vendendo a 17, R$ 3. E se você tiver alguma falha no cultivo de É atraso, uma doença, alguma coisa, se perder 10% da produção, ferrou. 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 Não Então, assim, pode ter nenhuma não. mortalidade. Caramba. Se você tiver uma área de cultivo grande, como eu tenho um colega aqui que tem, está produzindo com 4, 5 animais por metro, criando camarão grande, usando pouquíssima ração, só com fertilização de bocache, de farelados. E aí você consegue alguma coisa, mas Mas muito é quase 80% dos produtores são micro e pequeno. exatamente. Eu sou menos que micro, eu sou metade de micro, eu tenho 2,5 Você e tem 2,5 que não biomassa, funciona tudo.
É o nosso caso, a gente tem 25 hectares, né, tem uma área considerável, né, de micro, mas assim, não dá para fazer uma produção É. com 4 por metro, não paga custo. E se for fazer isso, você corta funcionário, né, você demite pessoas, né, que fazem É. parte produtiva. Então, é uma solução assim que a gente não sabe como é que vai fazer com isso, né? Como eu disse, a gente vai produzir mais do que o ano passado, bem mais do que o ano anterior, mas se a gente for colocar na A ponta do rentabilidade vai ser menor, né? muito menor, muito menor. Vai ser muito menor do que 2019, que a gente produziu 35 toneladas esse ano. Produziu 2019 foi 74, 35 toneladas e esse ano e... 74, 80, e vai ser menor a rentabilidade, Caramba. em função do custo de produção. É. E não é funcionário. A Porlava se mantém estável, o preço da Porlava se mantém estável, em torno de 11 É. reais. É. Não sei como é que eles estão conseguindo, né? É 11 reais, É. mas a ração não. A ração ela vem subindo, subindo. E se a gente for ver, a gente acompanha bem a questão do custo na fazenda, a gente cada vez está usando menos ração, mas mesmo assim, pelo menos O perspectiva, peso dela aumenta, né? O peso e no o FCA custo. foi Nossa. 1,4, que é muito alto para a gente, o FCA 1,4, né? Mas a gente olha lá a média de consumos anteriores desse mesmo viveiro, a gente teve FCA de 1,6, 1,7, que a margem de lucro foi muito maior do que esse ano. Hum. Cultivos bem parecidos, né? Lineamento bem parecido, né? Então você não sabe, tecnicamente a gente não foi preparado para trabalhar com economia. É isso, né? E, Eu falo muito que o meu mestrado foi em economia e a dissertação foi análise de rentabilidade sob condição de risco, mas eu comecei a estudar no agronegócio essa questão do que a gente não foi formado, né? E a exato. gente precisa aprender essas distribuição de probabilidade Porque dos zootecnia, problemas, né? a gente como técnico, como responsável técnico pelas fazendas, a gente pode responder tecnicamente em números, em planilhas, em gráfico, mostrar que a produção está indo bem. Mas quando você cruza esses dados com o financeiro, e aí? Que é o que movimenta o negócio, né? Não Exatamente. adianta fazer um camarão bonitinho, não sei o que, Não, cheio de florzinha, o que vai movimentar é a rentabilidade, é o lucro, o que a deixa. conta. É o que paga a conta. Se o camarão tem uma florzinha, se é bonitinho, colorido, isso aí não interessa para o negócio. Né? Exatamente. Tem dois colegas perguntando aqui, o Reginaldo com a densidade usada e o Adriano com a densidade que você está usando e qual pretende usar para essa estimativa de maior produção. Não, a gente tá com 10 por metro, né? 10 por metro, né? 10 por metro. A gente está girando a fazenda em média quase 4 ciclos por ano, né? 4 ciclos por ano. E no máximo 100 dias de cultivo, né? 100 dias de 100 cultivo. dias de cultivos, né? Na época do inverno a gente não utilizou berçário, voo direto, Hum, em função que a NIM voltou, né? A uhum, necrose muscular voltou e a gente ficou preocupado. A gente uhum, teve incidência de NIM na fazenda. uhum, Os resultados de SPEC estão mostrando que ela não impactou tanto. O que impactou mais nesse período foi a temperatura, entre 26 e 27 graus na madrugada, e o crescimento do hum, camarão foi muito lento. A gente pescou o camarão com 13 semanas com 9 gramas. É muito baixo. hum. É um crescimento de 0,066. É muito baixo. No meio Então, do ano agora, né? exatamente. Então, isso impacta no custo total, né? Porque são mais dias Sim. de cultivo, é mais dias comendo ração. A gente tirou sobrevivência de 82%. Hum, Mas quando você vai colocar no papel, a gente troca a moeda. é. Entendeu? E, Então, e isso que vocês fazem, mas eu vejo aqui reclamação eu participo dos grupos dos produtores do Ceará. Grande parte dos micro e pequenos que entraram na atividade não estão fazendo essas contas. E o pessoal que veio lá do boi, do arroz, do não sei o que, de outras atividades, e alguém disse que o camarão dava muito dinheiro e eles não fazem essas contas aqui que você está fazendo. E depois essas contas vão aparecer. De um jeito ou de outro, eles vão aparecer em algum momento. então vamos. Você, Porque o sistema tem que ser pago, né? E aí é que está uma dificuldade que nós temos também, essa questão da gestão. A gente estava falando do marketing lá que influencia esses preços, mas essa questão da gestão. Muitas vezes eu estou lá mais preocupado com o balanço iônico do que com o balanço do orçamento da fazenda. Então o pessoal gasta mais, às vezes, energia no balanço iônico, que também tem uma importância enorme, do que com o balanço financeiro. sim. São dois balanços que precisam ser bem balanceados, né?
tem que caminhar junto. A gente trocou muitos insumos em função, vamos ver, por exemplo, estava usando bicarbonato, vamos trocar por cal. Vamos No trocar, berçário? No berçário? não, nos viveiros. Viveiros, Hum, trocar por cal. Está utilizando tal produto, não, vamos trocar por outro produto que tem a mesma sinalidade no uso e vai me dar o mesmo resultado, é mais barato. Tudo que for dolarizado com influência do dólar, a gente está trocando. mas mesmo assim as contas ficam Sim, menores do que 2019, do que no período que a doença estava atacando, né? sim, com certeza. Não, tudo subiu. Tudo subiu, né? O diesel, que influencia muito O no nosso. diesel, né? Subiu demais. É, eu estou vendo uma guerra grande. Eu não sei onde esses políticos imaginam, não sei o que, que passa na cabeça de político, né? Porque ele começa a quebrar a gente e nós que estamos levando a riqueza, gerando emprego, gerando a renda, onde muitos interiores aí não tem o que fazer, não. E Esse pessoal vai ficar sem nada, vai começar a roubar, a violência vai surgir, vai fazer o quê? Porque é a gente que está tentando levar o desenvolvimento. E eles quebram a nossa máquina com imposto, né, como o Reginaldo falou, com imposto, com licença, com falta de crédito, com essas questões todas que depende da questão política, né? e outra coisa que me chama a atenção, professor, antigamente, o senhor é da velha guarda, como eu, do Camarão, era fácil encontrar empresas que comprassem um viveiro de 7, 10, 20 hectares, né? Assim, de 20 toneladas de produção. Hoje, para Ah, você ok. encontrar uma empresa que compra 4 mil quilos de um viveiro, aqui na nossa região é difícil, você conta nos dedos. Às vezes você tem que retalhar uma despesca por 4, 5 pessoas. Ah, é. O poder de compra também desses compradores também diminui bastante, né? Devem ter diminuído o crédito, né? A disponibilidade de dinheiro para eles, né? Você vende o viveiro para fora, para o Rio, no caso, que a gente vende muito para o Rio de Janeiro, eles querem pagar o preço mais abaixo em função dos custos do frete. Eles também têm razão. O frete, O negócio deles também, né? Não, exatamente não tá... o preço final quando chegar lá no Rio de Janeiro. Então eles, não, a gente paga até a vista, mas não compra nessa tabela aí, porque eu vou transportar o camarão por 3, 4 mil quilômetros. Caramba. E quando você tem um viveiro com uma biomassa maior, você já tem que estar preocupado de longe, como é que você vai fazer para descascar a logística dele. Essa... como o meu projeto foi muito pequeno, a minha logística é o seguinte, rapaz, eu tenho que ter por semana ali próximo de 150 quilos, que viveirinhos são todo pequeno, boto na picape, volto para Fortaleza e vendo aí no retalho para o povo e consigo um preço melhor. Mas é que o desenho do projeto não foi com outra função, né? E aí eu consigo, né? E desfazendo e comercializando, né? Com mais facilidade. Mas uma coisa de 5 toneladas É aí difícil, já é outro mundo, né? Uma coisa é complicado. você pegar um viveirinho pequenininho, tira 150 uma vez, um outro pequenininho tira mais 150 e vai, que são minúsculos, né? Aí dá para o pro projeto sustentar, né? Um microprodutor, mas 5 toneladas, aí Complicado. entra no outro canal de comercialização, né? Que é grande parte do... E às vezes eu fico imaginando, pô, um micro consegue fazer isso como eu estou fazendo. Um grande consegue ter uma escala, ter um frigorífico, ter uma negociação. Mas quem está ali na metade do caminho, como um médio e pequeno, está sofrendo o que vocês sofrem, né? Exatamente. Porque Exatamente. para mim é tranquilo pegar 150, 200 quilos, porque mais ou menos quase tudo ali que o viveirinho vai produzir, ou tiro duas de pesca, pronto, é resolvido. Mas para quem está na metade desse caminho aí, é complicado, né? Exato. Aí você pensa em fazer um raleio, mas quando você vai fazer um raleio, tudo que Aí, vem do raleio lhe preocupa, né? Você vai é, mexer com a qualidade da água de viveiro, vai trazer às vezes uma água pior de dentro, de fora para dentro, é, e a mortalidade começa e você fica preocupado com como é que vai isso. A gente fez um raleio, esse cultivo foi o único raleio que a gente fez, tirou 1.080 quilos no viveiro, ainda tem 3.000 quilos para tirar, mas as semanas subsequentes desse raleio assustou. A gente tem uma contagem diária de mortalidade, hum, chegou a ter 8 animais mortos por dia no viveiro, né? Isso aí pra gente assusta bastante já. hum, Controlando o consumo, né? A gente tem em média 150 bandejas nos viveiros de 5 hectares, e a gente fica controlando. Por vezes a gente arraçoa 3 vezes por dia para tentar ver se tem alguma falha nessa distribuição de ração, para tentar equalizar. E segurando, hum. o arraçoador chega,
me chama de Eduardo na fazenda, Aham. Eduardo, come mais do que isso que você está ofertando. Eu disse, aí eu vou para a ponta do lápis, não Não compensa. dá. Deixa, Não. não dá. Ele só está pagando para comer isso hoje. É. Então, mas come mais, eu disse, sim, mas não adianta. Se ele comer mais ração do que isso, com o preço que está, Me quebra. quebra. É. E Aí essa você, é a matemática que tem que ser é, feito, né, nas fazendas. Né? E isso dá para fazer com Excel, com planilhazinha bem organizada, não é? se não Ou tiver essas ferramentas aí, professor, vai sair do mercado rapidamente. vai, né? Se você conseguir hoje um cultivo curto, tiro curto, né? De 50 a 60 dias tirar camarão com 7, 8 gramas aí, pode fazer. Porque é o camarão que está se vendendo hoje, é esse camarão aí. É. Você vai Aqui ter. tem muito comércio para o Pará e para Bahia. O pessoal cozinha do vizinho lá, no Parajuru, e aí manda para lá, né? Camarãozinho pequeno, abaixo de 10 gramas. Então aí muito micro e pequeno entra nesse mercado. Aqui tem um mercado grande perto de onde eu estou. Para você girar isso tudo e ter biomassa e pagar custo. Porque senão É, também é difícil. tem que pagar custo, e custo é semanal, né? Por isso que eu É, desenhei nesse formato, né, o projeto. Mas, por exemplo, o Reginaldo está falando em Acaraú aqui, ó, está com 10 por metro, 70 dias e 10 gramas por aumento indireto. Então, consegue tirar, né, ter essa rodada aí. sim. Mas é muita matemática, né? A gente consegue isso aí, mas agora em função do inverno, choveu pouco em algum período aqui no inverno, Aham. mas a temperatura foi muito baixa. Por Uhum. exemplo, ontem estava despertando em chuva em outubro aqui, o senhor já morou aqui, em outubro não chove aqui no Pará. Não chove, né? Não chove. Chove, não choveu a madrugada inteira, né? É, Aí você é acaba estranho, né? pela produção em relação a isso. A qualidade, e a gente pega a água de um canal grande que vai até a Lagoa de Guaraíras e desemboca várias lagoas, várias cidades que não têm esgotamento sanitário caem dentro dessa lagoa. E Vários aí produtores também, né? vários produtores, muitos produtores, pequenos produtores que não têm acesso a nenhuma tecnologia, que ficam à mercê. Então, assim, até para a gente despescar um viveiro e bombear água novamente para dentro, fazer o preparo, a gente tem que contar sempre com o calendário para ver a tábua de maré. E a lua, e aí vem maré, e aí vai Antes, ter que gastar insumos, né? exatamente, Probiótico e não sei o quê. com a maré grande, eu só gasto 30% da energia para encher um viveiro de 5 hectares com a maré grande. Hum, De parto, eu vou encher pela maré. ok, ok. Coloco um ratão lá na comporta, né? E a maré vai me ajudar a encher o viveiro. Então, até se Legal. correr para se programar, para pegar com lua boa. Vai ter uma lua boa, né? Próxima semana, né? Vai nessa Né? semana. Né? De Vai ter uma lua 22, cheia, né? 22 agora, né? Então, uma dia lua 20 boa. Né? lua. Então, assim, a gente já está programando encher um viveiro nessa época aí, porque a gente sabe que vai ter uma água de uma qualidade melhor e eu Uhum. tenho a condição de abastecer o viveiro sem gastar tanta energia. Eu não desperdiço nem água. Eu não tenho essa condição de maré onde eu estou, eu tenho uma condição de lagoas. E aí a minha água, eu tô com ela fechada lá há uns 2 anos ou 3 anos. A água que entra, a água que sai, a água que entra, vai para os peixes. Aí os peixes fazem o trabalho dele, as plantinhas fazem e volta de novo. Até a água no desperdício, né? Que putz, tem uma escassez grande, né? Quando chega num momento desse, a água começa a sumir. E cada gota eu conto. Você ainda tem a maré, né? Para ajudar aí. Ainda bem, né? Tem a maré, né? E tem essa Mas também eu facilidade. não tenho muito esses vizinhos, não. A minha água é minha água só. O meu Não, problema é o meu problema, ele fica ali. Agora você, eu sei como é a Lagoa de Guaraíra, é uma concentração grande de produtores. É parecido com a região onde eu estou aqui próximo, que é a Bacia do Pirangi. São muitos pequenos produtores, apesar de ter água da maré, mas a água é muito compartilhada. E no momento que teve, né, doenças mais fortes, a transmissão horizontal foi muito rápida, né, entre uma propriedade e outra. Então é parecida a situação. Mas é essa dinâmica e como a gente estava falando, né, essa questão profissional, você não teve essa formação na biologia lá na universidade. Teve que aprender aí na prática, na teoria, com problema e no meio da guerra. É o tiro comendo e você tendo que aprender a se defender.
essa formação a gente não tem no nosso sistema de ensino, no nosso processo de aprendizado. E é por isso que eu estou reforçando esse processo de aprendizado digital para poder colaborar, né? Muitas pessoas estão escutando aqui o nosso bate-papo e estão começando a pensar, putz, bem que eu preciso começar a pensar nisso aí, começar a pensar nos meus números, pegar uma planilhazinha de Excel que todo mundo tem acesso e começar a ver, será que está compensando produzir o camarão nessa metodologia ou eu faço uma outra alteração aqui e vou buscar uma outra solução? Essa é uma metodologia ativa de aprendizado. Você vê que o problema é diário, né? O problema que você teve em 2019 foi diferente de 2020, que está sendo diferente de 2021. Sim. O problema grave que teve com doença lá em 2019, você ainda consegue ganhar mais dinheiro do que agora em 2021, que vai quase empatar com 2011 na produção de 90 toneladas. Exatamente. Onde que você aprendeu isso? A não ser aí no campo de batalha, botando a mão na massa mesmo, né? E o seu aprendizado é diferente do aprendizado do seu vizinho, né? Cada um tem um aprendizado. E esse... A gente já pensou por vezes aumentar a densidade, né? Subir de 10 para 15, ou até mesmo 20 dobrando. Certo. Mas quando coloca na ponta do lápis, Não dá certo. A tonalidade do preço impede isso. Você não tem uma garantia. E a gente não tem onde estocar. Não tem uma garantia e o preço da ração, né? Comendo 40% do custo, aí complica, né? E o risco de alguma doença, né? De perder o controle ali, do processo de saúde do seu sistema que já está mais segurinho, né? É muito risco, né? É uma rentabilidade que pode aumentar, mas a gente não pode esquecer o risco. Exatamente. O camarão dá uma rentabilidade comparado com outras atividades agropecuárias, mas o risco dele é grande. Não pode cochilar. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, esse risco está presente. É 4 horas da manhã que o oxigênio pode cair, toda hora. Semana passada foi luta, a gente despescando, aliás, na pré-despesca, no preparativo de pré-despesca, drenagem de viveiro, o oxigênio caindo. E eu tive que abortar a drenagem, senão não drena mais não. Vai despescar com PTI. O oxigênio é 1,2, ainda estão 2 dias para despescar, como é que eu vou drenar esse viveiro? E ainda tinha 2 dias, né? Caramba. Aí mandei parar de raçoar, deixa para raçoar no dia da despesca na frente para concentrar esse camarão, tira os aradores, extrai todo para frente e vamos drenar na hora da despesca. Graças a Deus deu para despescar no amarelo, o camarão veio todo para frente e não conseguiu, mas não podia drenar mais. Tem muita arte, tem muita ciência no dia a dia da fazenda, né? Porque onde que tinha isso aí no livrozinho que lhe ensinou a ser um profissional? Não, isso aí é o dia a dia. Você teve esse problema, aprendeu, botou uma solução e rodou, né? E você sabe que baixou o viveiro, se você colocar água, vai incidir uma muda. Aí lascou. A água tem que ir controlando ali, levando até despescar. Torcendo para que não precise colocar água. Porque se colocou água, o camarão vai entrar em muda e você perde aí 20, 30% do peso aí. E a qualidade do produto vai pro ralo. E às vezes depende, por exemplo, tô vendo aqui o Kelso, que está lá no Pirangi, que tem uma salinidade numa época dessa, que já está de mais de 70 lá. E aí ele trabalhando com um bom bombeamento, né? Então ele fez um investimento com 2 bombas flutuantes, né? Para 4 viveiros de engorda, que não recebe água direto, e recebe água pela comporta, né? Já que recebe direto. Então ele conseguiu 2 gramas de taxa de crescimento nos últimos 3 cultivos. Mas ele tem uma limitação agora. Então, ele fazer um ciclo de produção agora já é mais complicado. Tá? Já não é tão simples. Tem um colega que eu não conheço aqui, Alisson, que está pedindo para participar, Veríssimo. Eu vou ver aqui se ele entra aqui. Se ele quer discutir aqui junto com a gente aqui, tá? Eu não conheço, não sei se ele apertou o botão errado, mas ele está entrando aqui. Então é muito dinâmico o camarão, né? Cada projeto, cada sistema, cada ambiente, cada dia é uma população diferente, é um desafio diferente. E não tem como a gente ter uma bíbliazinha, tudo bonitinho, tudo fechado. Tem que aprender a fazer as contas. Então é isso que a gente está aqui. Legal ver isso. Muito bom ter mais uma vez a sua participação.
tá? Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado. Entrou outro colega aqui. Opa. Tá bom, pessoal? Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu vou precisar sair porque vou preparar as aulas da Semana da Saúde do Camarão, tá? Como eu falei para vocês. Então, eu agradeço muito a dinâmica da nossa aula de hoje, aqui com o nosso cafezinho com camarão. Agradeço a participação de todos. No próximo domingo a gente se encontra. E para quem não fez a inscrição lá da Semana da Saúde, ainda está aberto, e faz lá, visita lá nos nossos canais, nas redes sociais, avisa os colegas aí, faz a divulgação do trabalho. Tá? Muito obrigado, Ravena, muito obrigado, Kelso, a todos aí que participaram desse nosso bate-papo. Tá bom? Então, um bom domingo para todos, uma boa semana de trabalho, e próximo domingo nós estamos aqui nesse nosso bate-papo. Tá bom? Felicidades aí a todos. Fique com Deus.